Alô? Alô, gente. Oi, Estão ouvindo direitinho? sim, Eles vão me... Vocês estão ouvindo bem, né? Vocês. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? Eu mudei de computador aqui, tá bom? A gente vai falar de infecções osteoarticulares e de tumores ósseos benignos, tá? Tá bom? Pode começar? tudo certinho, professor. Então, vamos lá. É... Bom, então, ó, infecções osteoarticulares, nós vamos falar de duas patologias, da osteomielite e da artrite séptica, tá? Evidentemente, a infecção osteoarticular, ela é muito grave, né? Aqui, vocês veem aqui, ó, o antebraço, ó, o rádio todo comprometido, ó, alteração da sua forma, tem reação óssea aqui, ó, do lado do rádio, o antebraço, ó, isso aqui é uma infecção, é uma osteomielite, uma infecção. Evidentemente, toda infecção, a gente tem que ter uma rapidez no diagnóstico, né? Precisão, para que a gente possa tratar o mais rápido possível, senão o paciente vai ficar sequelado, né? As sequelas são graves. Destruição óssea, né? Vai dar sequela grave, né? Muitas vezes é difícil tratar essas sequelas. O que está querendo dizer aqui é que as sequelas, às vezes, são difíceis a gente tratar. São impossíveis também, né? De tratar. Muitas das vezes termina em amputações, desarticulações, e a lesão fica para o resto da vida do paciente. Imagina uma criança com osteomielite. Isso aqui é um adulto, mas uma criança, por exemplo, com osteomielite do rádio. Se ela não for bem tratada, ela vai ficar com uma sequela pro resto de sua vida. Tá bom? Estão ouvindo direitinho, né? Ok? Sim, Bom, então a gente já fala de duas patologias. Osteomielite hematogênica aguda, que sempre a gente pergunta, a pediatria também vai dar para vocês, e artrite séptica. Elas são curáveis, desde que tratadas adequadamente, tratadas em tempo certo, elas são curáveis. Elas são graves. Quando se faz o diagnóstico, tem que tratar, então é emergência. A partir do momento que você faz o diagnóstico, tem que tratar, né? Ninguém vai tratar a infecção em ambulatório. O paciente tem que ser internado e, às vezes, tratado cirurgicamente, tudo. Internação de urgência, exames complementares, né? A osteomielite, ela tem uma predisposição pela metástase dos ossos longos. A metástase, isso aqui é uma representação de um osso longo. Aqui é a cartilagem de crescimento, aqui é a epífise e aqui é a metástase. A metástase, ela tem uma circulação um pouco mais lenta. É por isso que o germe, normalmente, quando se aloja, ele vai se alojar na metástase dos ossos longos. É uma característica da osteomielite, ela é normalmente metafisária, tá? Lembrar que a criança, ela tem sempre uma melhor irrigação do que o adulto. Ela tem membrana, tecido capsular, né? Tecido ósseo, tem uma irrigação melhor do que do adulto. E as osteomielites, elas podem ser basicamente, osteomielite de modo geral, elas podem ser basicamente de três tipos. Ela pode ser aguda, subaguda e crônica. Aguda é aquela melhor de tratar, né? Porque ela é aguda, os sintomas têm uma duração menor do que 10 dias, então ele não tem ainda alteração óssea, né? Por exemplo, aqui está representando o quê? Uma osteomielite metafisária proximal da tíbia. Se eu pego essa patologia até 10 dias, eu não tenho ainda muita alteração óssea, então ela fica melhor de tratar, mais fácil a gente tratar.
tá? Então, existe um foco aqui bacteriano na região metafisária, tá bom? A subaguda é aquela mais difícil de tratar, porque ela tem mais tempo. Então, ela normalmente ela é arrastada, ela não se caracteriza muito por sintomas agudos, né? Sistêmicos, por exemplo, febre, anorexia, perda do apetite, anorexia, mal-estar, né? Ela tem sintomas mais arrastados. Então, mas ela tem alterações radiográficas. E às vezes esses pacientes, às vezes têm um nível social baixo, eles procuram um serviço médico quando já tem um estágio mais avançado também. Então, são aquelas osteomielite com mais de 2 semanas de evolução, por exemplo, 14, 15, 16, 17 dias. Então, é mais difícil de tratar. Por quê? Porque tem alteração óssea. Já tem alteração óssea. Aqui ele está querendo representar, ó, uma osteomielite subaguda do colo do fêmur. Na radiografia, eu olho com cuidado aqui, ó, eu vejo que tem uma lise aqui, ó. Uma lise na região do colo do fêmur. Aí, numa ressonância, aparece uma diferença de imagem, né, do restante do fêmur aqui, ó. Uma diferença de sinal que está evidenciando um processo inflamatório aqui. Tá? E a crônica é aquela mais difícil ainda de tratar, né? É aquela de evolução longa, né? Ela não foi tratada em tempo hábil, ou então é aquela osteomielite que a gente trata ela e ela não cura por algum motivo. Ela não respondeu ao antibiótico, não respondeu ao tratamento, não respondeu ao tratamento cirúrgico, né? A medicação como antibiótico. Então, ela de aguda, ela passou a ser uma osteomielite crônica, porque ela não evoluiu satisfatoriamente. A osteomielite crônica tem uma característica, são as fístulas. São a presença de uma secreção exteriorizando através da pele. Então, é muito difícil tratar. Quando ele quer representar a fístula, por exemplo, aqui, ó, essa é uma osteomielite, né? Digamos que ela tenha 10 dias. Se ela for evoluindo, sem tratamento adequado, ou não respondendo ao tratamento, ela vai fazer uma fístula. Ela vai perfurar a pele. Então, na crônica, tem uma característica de quê? A presença de fístulas. A gente olha a radiografia, ó, você vê que o osso já está muito diferente do normal. É um osso que você olha aqui, um AP, ó, uma tíbia distal, ó. O perfil de uma tíbia distal de uma criança, ó, tem cartilagem de crescimento. Ó. Você vê que eu misturo o quê? Imagens brancas e pretas, o quê? Imagens de hipotransparência, ó, aqui, ó. Imagem de hipertransparência, que é essa preta aqui, ó. Tem imagem de destruição e imagem de produção de osso. O contorno fica impreciso, ó, do osso, ó. A cortical fica com contorno impreciso. A fíbula também, ó, foi atingida, ó. Olha a fíbula aqui, ó. Ela foi atingida também, ó. A tíbia, né? Osteomielite crônica da tíbia e faz sequestro ósseo. Quando ele fala sequestro ósseo, é que às vezes fica um pedaço de osso, a gente vai ver, morto, dentro de alguma cavidade que faz. Tá? Então, a nossa osteomielite, ela pode ser aguda, ela pode ser subaguda e ela pode ser crônica. Tá bom? A fratura exposta, que tem uma exposição da tíbia, é uma condição que pode gerar uma infecção, né? Pode gerar uma osteomielite. Toda fratura exposta, né? Quando a gente fala de osteomielite subaguda, pode aparecer eles chamam de abscesso de Brode. Abscesso de Brode que fica inativa por algum tempo. Então, quer dizer, o paciente não tem muita clínica, mas ele tem a lesão óssea estabelecida, igual eu mostro aqui, ó. Esse paciente, por exemplo, ele tem uma infecção metafisária distal do fêmur,
que não tem clínica, basicamente, não tem febre, não tem sinais infecciosos, né? Mas, radiologicamente, ele apresenta um abscesso. Está mais ou menos circunscrito aqui, ó. Eles chamam de abscesso de Brody, é clássico isso. O abscesso de Brody é característica da osteomielite subaguda, aquela osteomielite que tem mais de 2 semanas, aquela osteomielite mais arrastada, mas, evidentemente, quando se faz diagnóstico, tem que tratar, tem que drenar, né, raspar isso aqui tudo. Tá bom? A gente vai, assim, falar mais para vocês de um tema de pediatria, que é a osteomielite hematogênica aguda. Né? A infecção por via hematogênica e normalmente atinge a região metafisária dos ossos longos. É uma patologia, então, da criança, é aguda, ela se propaga rapidamente e põe em risco a vida do paciente. Ele tem todos aqueles sinais infecciosos agudos, né? Febre e todos os sinais infecciosos que acompanham, né? O ideal é a gente tratar antes de ter imagem óssea, tratar na fase clínica, na fase quando tem dor localizada, dor à palpação. Quando tem destruição óssea, ela está mais avançada. Ela tem, teoricamente, mais do que 2 semanas. Tem 2 semanas, mais ou menos. Então, é nosso dever evitar que uma osteomielite hematogênica aguda se transforme em uma osteomielite crônica. Né? A gente, se tratar errado, vai ser uma osteomielite iatrogênica crônica. A gente provocou, mas isso se a gente tratar errado. Bom, então, aqui, ó, o foco de entrada normalmente é hematogênico, é a distância. Por exemplo, o paciente tem uma amidalite, o paciente tem uma dermatite, pode ser um foco à distância. Geralmente na região metafisária dos ossos longos, está representando aqui, ó, a metáfise da tíbia. Aqui tem a cartilagem de crescimento proximal da tíbia. Aqui é a metáfise proximal da tíbia. A reação inflamatória, consequentemente diminuição de aporte sanguíneo e a formação de abscesso. Ó. E tem pus, abscesso. O abscesso se forma rapidamente, até 48 horas. O ideal é que a gente use antibiótico já, né, assim que faz o diagnóstico. Tá bom? Então, essa osteomielite hematogênica aguda. Então, ó, o pus, ó, se a gente não trata, o pus ele vai querer invadir o que? A diástase. Ó. Eu estou na região metafisária. O pus vai querer invadir a diástase, ele vai querer invadir a epífise, que está aqui. Ó. O que protege a epífise? A cartilagem de crescimento. Ó. A física, a cartilagem de crescimento. Começa a descolar o periósteo, né? O que ele está mostrando aqui? Ó? O periósteo começa, pelo processo, começa a sofrer um descolamento. Começa a elevar o periósteo. Né? E aqui, uma fase avançada, o que aconteceu? Ó? O foco destruiu tanto o osso aqui, ó, que fez o quê? Fez um pedaço de osso morto aqui dentro, que eles chamam de quê? Sequestro ósseo aqui, ó. Sequestro ósseo, ó. É um pedacinho de osso que está aqui morto aqui, ó. E aqui, ó, o que aconteceu? O pus exteriorizou, quer dizer, perfurou a cortical, ó, e está vazando pela pele. Já virou um processo crônico, né? Isso que a gente tem que evitar, que vire um processo crônico. Então, aqui, ó, a pergunta clássica, ó, no que se refere à osteomielite hematogênica aguda, é correto afirmar que a epífise é a área mais afetada? Não. A metáfise é o local do início do processo da doença? Normalmente, sim. Essa aqui, ó. Normalmente, a osteomielite, ela é metafisária. A epífise somente é cometida quando ocorre uma infecção na articulação? Não. A epífise é a parte óssea mais acometida quando a agente etiológico é pseudomonas? Não. A parte mais acometida é a metáfise. Então,
Uma pergunta que se faz, ó, eu tenho aqui uma osteomielite, ó. A osteomielite, normalmente na metáfise da tíbia. Essa osteomielite hematogênica aguda pode causar artrite séptica? Pode, em determinadas situações anatômicas, normalmente. O que tem que acontecer para uma osteomielite aqui, ó, na metáfise, diretamente invadir a articulação? A metáfise ela tem que ser intraarticular. A metáfise tem que fazer parte da articulação, ó, igual o fêmur. Aqui eu tenho a cabeça do fêmur. Aqui a gente tem a metáfise proximal do fêmur. O que aconteceu aqui? Ó? O paciente fez uma osteomielite metafisária proximal do fêmur. Só que a cápsula do fêmur é uma cápsula que está dentro da articulação. No joelho, não. Ó. A cápsula do joelho ó, faz com que a metáfise fique fora dela. Ó. A cápsula do joelho está aqui. Ó. A metáfise proximal da tíbia fica fora da cápsula. A metáfise distal do fêmur fica fora da cápsula. Entenderam? Então, a gente pergunta muito a vocês, ó, quais são as articulações em que a metáfise é intraarticular? São 3. Quais são? A do quadril, ó. A do tornozelo, a metáfise fica dentro da articulação. E a do ombro, a metáfise proximal do ombro fica dentro da articulação. Então, você pode, com isso, gerar uma artrite séptica, uma infecção da articulação. Entenderam ou não? Entenderam? Sim. A gente vai perguntar isso na prova, porque sempre cai prova. No joelho, então, a metáfise não é, porque o joelho é um local muito comum de osteomielite, né? Seja proximal da tíbia ou distal do fêmur. Então, a metáfise, ela fica fora da articulação. Então, é difícil causar artrite séptica, porque a cartilagem de crescimento é uma barreira, ó. É uma barreira. Tá bom? Qual é o agente etiológico mais comum? Pergunta de pediatria sempre. Estafilococcus aureus. É o principal agente etiológico. Eles usam muito oxacilina para osteomielite. Então, existe a história clínica. Geralmente, normalmente, uma criança de menor nível socioeconômico, infelizmente, são crianças que têm uma nutrição pior, né, do que, por exemplo, vocês tiveram, são de pior nível socioeconômico. Normalmente tem um relato de uma infecção à distância, por exemplo, infecção de garganta, né? Uma amidalite, por exemplo. E também, né, doenças sistêmicas, uma diabética, uma criança diabética, por exemplo, criança com HIV, né? Capacidade imunológica diminuída, pode favorecer a osteomielite hematogênica aguda. Assim, o ideal é fazer o diagnóstico aqui, ó, uma criança, o que ela está fazendo? Ela está apontando a dor dela. A dor é na metáfise proximal da tíbia. Isso aqui ajuda muito quando a gente fazer o diagnóstico, para que nós façamos o diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico é essencial, porque a gente consegue fazer um tratamento mais precoce, porque a gente vai fazer um diagnóstico clínico. Né? Dor, olha, tem dor ali, ó, que está apontando. Mais inflamatória, edema, calor, rubor, impotência funcional, né? São 5 sinais inflamatórios, tem que ter sempre em mente. Dor, calor, rubor, edema e impotência funcional. Febre, né? Anorexia, prostração, sinais infecciosos. Né? Vamos tentar sempre tratar nessa fase, tá bom? Aí o exame lá de sangue de rotina vai aparecer uma leucocitose, né? Aumento dos leucócitos, bastante bastão, de giba à esquerda. Pode ter anemia, aquela criança desnutrida, né? VHS sempre aumenta, né? O VHS é processo inflamatório, ele aumenta, né? Só que ele é específico. Ele não tem especificidade nenhuma. Proteína C reativa aumenta,
Proteína C reativa é bom para a gente acompanhando o paciente. É igual o coronavírus, né? Agora, a gente vai acompanhando o paciente. O paciente, se está proteína, quer dizer que a gente está obtendo sucesso no tratamento, né? Hemocultura é muito importante. Toda criança com osteomielite hematogênica aguda, de rotina, se faz o mesmo cultura. O pediatra mesmo que faz o mesmo. E o material que a gente colhe na hora da cirurgia, a gente envia para cultura e antibiograma. Às vezes vem até negativa. Tem bactéria destruindo o tecido ali, mas a cultura e antibiograma às vezes vem até negativa por causa da necrose tecidual. Às vezes ela vem negativa. Mas isso não quer dizer que ali não tenha bactéria. A gente vai ter que fazer um conjunto de fatores, não é? Radiologia é a que a gente falou. Ó. Inicialmente, ela é muito pobre. Por exemplo, eu olho essa imagem aqui, ó, eu não vejo assim, lesão óssea, mas a gente pode olhar o periósteo com cuidado aqui, ó, a gente vê que tem uma reação periosteal, ó, na metáfise distal do fêmur, existe uma reação, né? Periostite, né? Então, a gente tem que fazer um diagnóstico clínico. Que é diagnóstico radiológico vai ficar mais fácil, né? Mas o diagnóstico fica mais fácil, mas o tratamento é mais difícil. Então, a gente vai ter aquela clássica lesão de infecção, a lesão lítica, de hipertransparência, e lesão blástica, que é a necrose, lesão branca, que é a hipotransparência. Então, destrói e forma osso, destrói e forma osso. Mas o osso formado ele vai ser mal vascularizado, vai ser meio duro, vai ser igual a pedra o osso formado. A osteomielite da cabeça do fêmur. Essa osteomielite tem mais de 2 semanas, ó. Localização grave, né? Uma osteomielite subaguda da cabeça do fêmur num jovem de 15 anos, um adolescente. Evidentemente, isso aqui vai ter que ter uma abordagem cirúrgica, uma drenagem cirúrgica, tá? É difícil, né? Que está lá na cabeça do fêmur, mas vai ter que ter uma abordagem cirúrgica. Essa imagem foi aquela que vocês viram. A osteomielite crônica, às vezes, é impossível de tratar, né? Olha só, o aspecto da tíbia, metáfise distal da tíbia, epífise da tíbia, não tem um aspecto de um osso normal. A gente vê a famosa hipotransparência e hipertransparência, ó. Branca, hipotransparência. E preta aqui, ó, hipertransparência, lítica, né? A gente não consegue nem contornar o osso, ó. O cortical está todo irregular, né? Professor, Aqui, ó. Oi, pode falar. a hipertransparência é a lesão lítica. E a hipotransparência é pelo quê? Pela inflamação? A hipotransparência é uma lesão branca, aparece branca, porque faz uma reação ali inflamatória, infecciosa, destrói o osso, mas também faz uma reação de formação óssea. Então, mistura as imagens. Só que esse osso formado, normalmente, não é osso de consistência normal, é o osso que ele é mais duro do que o normal. Com o tempo, ele vai ficando meio que uma pedra. Com o tempo, ele vira uma verdadeira pedra. Ele não tem a consistência, a estrutura do osso normal. Mas, assim, em tumores, em infecções, a gente sempre vai ter a mistura de imagem lítica e imagem blástica. Entendeu? Imagem que destrói e imagem que forma o osso, tá? Aqui nessa Entendi. tíbia, você está vendo que tem parte preta, parte branca. Esse osso aqui, ó, está destruído, ele é preto, ele é hipertransparente. Esse osso aqui, ele está branco aqui, ele é hipotransparente, mas ele não tem histologicamente uma estrutura assim normal de uma estrutura de um osso normal. Ele tem muita alteração, tá?
Aqui a gente vê, ó, uma imagem predominantemente lítica na metástase proximal da tíbia, ó. A imagem de destruição, no caso aqui de infecção. Isso aqui tem que ter tido uma abordagem cirúrgica, um desbridamento, né? E tudo. Aqui já é uma lesão crônica, ó. A gente olha o aspecto geral aqui da tíbia proximal, ó. Eu vejo que esse paciente fez uma osteomielite. E aqui na parte radiológica está numa fase crônica, ó. Partes de lise, ó, né? Aqui parte de lise, ó, hipertransparência, e tem parte branca aqui, ó, hipotransparência. Diferente desse osso aqui, ó. Esse osso tem que tratar mesmo nessa fase, ó. Ele tem um aspecto ainda de um osso normal, apesar desse foco infeccioso aqui, ó, ele ainda tem um aspecto de um osso normal. Esse osso aqui, ó, é um osso já totalmente alterado. Então, esse paciente aqui vai ficar com sequela, não tem nem dúvida. Tá? Aqui, ó, a osteomielite invadiu, ó, a diástase, ó. Aqui a metáfise aqui, ó, comprometida, mas também a diástase. Imagem lise, olha o perfil, ó. Lise, né? Reação aqui, ó, a cortical, ela não está totalmente regular, contorno regular, né? Não está. O tratamento é sempre uma urgência, né? Cuidados clínicos, normalmente a gente tem a ajuda do pediatra, exames complementares e o tratamento cirúrgico. O centro cirúrgico se faz o quê? Drenagem, lavagem, desbridamento, né? Se lava muito e se desbrida muito, cureta muito aquele tecido que está eventualmente comprometido pela infecção. Se lava bastante. Qual é o material para cultura, para antibiograma, para tentar especificar qual antibiótico você vai usar depois de um tempo, né? Tem gente que faz irrigação contínua, é um sistema que o soro vai irrigando continuamente a metáfise do osso, mas é difícil você manter essa infusão contínua, muito difícil na prática. E a dieta tem que ser hiperproteica, polivitamínica. Normalmente a dieta também é prescrita pelo pediatra. Se drena cirurgicamente, ó. O abscesso tem que ser tratado, tem que ser curetado, tem que ser lavado, né? Com pus, ó, eu tô querendo diferenciar para vocês, com pus e sem pus. Com pus, a gente tem que deixar a janela para drenar continuamente, porque a gente lava, mas, né, continua formando pus. E sem pus, normalmente a gente fecha, dá ponto na pele. Quando tem pus, a gente deixa um pouquinho aberto para drenar continuamente, mesmo depois da enfermaria. Tá? Fratura distal do rádio. 10 dias depois apresentou febre, muita dor no punho. A radiografia mostrou sinais de osteomielite. Então, ele fez uma fratura distal do rádio. Fratura aqui distal do rádio. Tá? E algum tempo depois apresentou destruição óssea. Apresentou sinais de osteomielite grave, né? Aqui eu tenho destruição óssea aqui, ó. Ó, na região do punho aqui, ó. Destruição óssea do rádio, ó. É claro que é grave. Tem que tratar, né? Desbridar, usar antibiótico, tratar cirurgicamente, né? O tratamento, o pediatra normalmente começa com oxacilina, tá? Pode usar também, se usa também muito, tem em todos os uma cefalosporina e associada ao amigocoside, por exemplo, uma cefazolina associada a uma gentamicina ou uma garamicina, uma amigocoside. Se associa também. Ou então se usa a oxacilina, porque normalmente o agente é o Staphylococcus aureus.
tá? Depois do período hospitalar, tem o período de casa, né? Se usa antibiótico oral, a cefalexina ou amoxicilina, período de 3 semanas. Isso aqui é um pouco variável, na verdade, quem orienta essa prescrição é o pediatra, mas lembrar que o principal agente é o Staphylococcus aureus, então a oxacilina vai ser um antibiótico uma boa escolha, porque é bom para Staphylococcus aureus. Tá bom? Tem que se fazer um acesso e lavar bem, ó. Aqui na tíbia, metástase proximal da tíbia, ó. Tem que se lavar, curetar, ó. O que ele está querendo? E toda a região, ó, proximal da tíbia está sendo curetada, isso aqui é uma cureta, está sendo raspada com um instrumento que eles chamam de cureta. E tomar muito cuidado com isso aqui, ó, que é a cartilagem de crescimento. Cartilagem de crescimento, tá bom? Pós-operatório, né, a gente tem que acompanhar o paciente, ó, a proteína C reativa, né, VHS, o curativo diário, né, se o paciente está ou não fazendo febre. O tratamento cirúrgico, né, os princípios de uma biópsia, muitas das vezes você tira um pedaço de osso e manda para patológico. Sempre enviar um pedacinho, por exemplo, esse paciente aqui, ó, que está sendo tratado cirurgicamente. Existe um fragmento ósseo, né, mesmo que você saiba que seja uma osteomielite, existe um fragmento ósseo que é enviado para exame histológico, né? A gente manda material também para cultura e para antibiograma, e material para exame histopatológico. A cultura e o antibiograma vão identificar o agente etiológico e vai identificar qual antibiótico é sensível àquele agente etiológico, tá? A biópsia vai ser importante, porque a osteomielite ela é diagnóstico diferencial com alguns tumores ósseos também, então é bom enviar um fragmento para biópsia. Transporte ósseo, ó, o paciente ele fez uma osteomielite crônica, ó, um paciente, ó, uma tíbia, essa região da tíbia aqui, ó, nem consolidou, ó, e a gente observa que esse osso aqui é um osso que está branco, né, está hipotransparente, mas ele é um osso que está anormal, né, ó, esse pedaço aqui também, ó, está branco, está hipotransparente, aqui também, a gente observa que ele está branco e é um osso que não é normal. Isso aqui é um osso normal, ó. Isso aqui não é um osso normal. O que que ele fez? Ele tirou um pedaço aqui, ó. Tirou um pedaço aqui, ficou com esse espaço vazio aqui. Ah, e como é que vai preencher o espaço? Fazendo o famoso transporte ósseo, ó. A gente até comentou um pouquinho com vocês de transporte ósseo na aula de fixador externo. Ele colocou um fixador externo aqui, ó, moderno, que eles chamam de ortofix. Aí ele cortou o osso aqui, ó, e ele vai caminhando com esse fragmento através do macaquinho aqui, ó, 1 milímetro por dia, vai caminhando aqui, ó, 1 milímetro por dia. Aí vai chegar o momento que esse fragmento vai encostar aqui, ó, e esse pedaço aqui vai formar um regenerado. Então, ó, ele teve sucesso, ó. Uma osteomielite crônica, né? Tirou o pedaço do osso lesado e fez um transporte ósseo. Transporte ósseo. E aqui já tem um aspecto, ó, final, né? Depois de mais de um ano, um aspecto final da esse regenerado aqui, ó, virou osso, ó. E o fragmento que encostou aqui, ó, consolidou. Foi isso aqui, né? Ó. Consolidou. Quando vocês tiverem acesso ao hospital de grande porte, por exemplo, serviço de ortopedia, tem o grupo do fixador externo, né? O grupo do fixador externo faz muito transporte ósseo, principalmente em casos de osteomielite. Muito, tá?
Professor, Complicações foi. Ah, o fixador, esse aparelho aí, o Orthofix, ele tem um macaquinho que faz o ajuste de 1 milímetro certinho, né? tem. Mas e o No, fixador externo, como é que você faz o ajuste? não, Tipo, fixador externo. Não, esse fixador, isso aqui é fixo. hum, Essa parte fica fixa. Essa parte aqui fica fixa. A parte móvel é essa aqui, ó. sem esse aparelho não tem como fazer o transporte ósseo. Não, esses fixadores, eles são mais caros do que aqueles tradicionais. Eles são bem mais caros. Tem vários modelos. Esse modelo aqui, por exemplo, é chamado Orthofix. Tem outros modelos, Exarov, tem outros modelos, mas assim, o importante é o princípio, né? O princípio é esse aqui. Eles fazem uma osteotomia numa região bem vascularizada do osso, que é uma região normalmente metafisária, aí eles vão caminhando com fragmento. 1 milímetro por dia. Tem uns que dividem o milímetro em um quarto de rodada por dia. De 6 horas, roda um quarto. Uma rodada inteira no macaco dá 1 milímetro. E assim vai. Por exemplo, 10 dias vão ser 1 centímetro. Né? Se a pessoa perdeu 3 centímetros, um mês, né, ele alongou 3 centímetros. Só que demora muito tempo, porque esse regenerado aqui vai ter que virar osso, aí vai levar meses, né? E tem a parte aqui da consolidação, ó, que vai demorar também. Então, para chegar a esse estágio aqui, ó, demora um ano ou mais, tá? Então, muitas vezes o paciente fica com esse fixador por cerca de um ano e pouco. Entendeu? É um Entendi. fixador mais especial, né? E depois que, vamos supor, o cirurgião fez o corte lá do pedaço que estava com a osteomielite, Sim. depois de 1 ano, só que o fragmento de cima chegou no de baixo. Não tem, como é que Não, você faz para diminuir o risco de pseudoartrose? não, é justamente isso, ó. Digamos que aqui, ó, essa falha aqui foi de um exemplo. Ele cortou aqui, montou o fixador e a falha ficou de 5 centímetros, por exemplo. Aqui já correu um pouquinho para baixo, né? Ficou 5 centímetros. Esses 5 centímetros, na verdade, ele faz a osteotomia, depois de uns 15 dias ele começa a alongar. Então, por exemplo, os 5 centímetros, ele vai levar 50 dias para fazer, né, esse transporte até encostar aqui, certo? Como são 5 centímetros, 50 dias. Só que vai demorar a haver consolidação aqui, ó. Mesmo encostado aqui, vai demorar a haver consolidação aqui e vai demorar a fazer esse regenerado aqui, Ah, tá, entendi. essa parte que correu. Aí isso aí vai levar meses. Então, assim, na verdade, ele consegue encostar esse pedaço aqui mais precocemente, digamos, com 2 meses, ele encosta esse pedacinho e vai encostar aqui. Uma das complicações é o que você falou, é a não consolidação, é um problema. Porque às vezes ele encosta, não consolida, né? Se não consolidou, depois de um tempo, vai virar uma pseudartrose, uma nova pseudartrose. Isso aqui já era uma pseudartrose, né? Devido a uma osteomielite crônica, uma não consolidação. Então, na verdade, no transporte ósseo, a gente tem dois problemas. Primeiro, a consolidação, certo? Igual ocorreu aqui, ó, a consolidação. E depois eu fazer o regenerado ósseo aqui, ó. Aqui, né, ó. Fazer o regenerado ósseo. São os dois principais problemas. Por ter complicações nesse trajeto, né, nesse tempo de tratamento. Entendeu? Entendi. Obrigado. Complicações, infecção, né? O problema são as complicações, ó. Sepsemia e morte pode acontecer, uma infecção
que não responde ao tratamento, evidentemente, a pessoa tem uma infecção, né? A artrite séptica, quando aquelas articulações, quando aquela metástase no osteomielite está dentro da articulação, quadril, tornozelo e ombro. Então, pode dar artrite séptica. Complicação tardia, ó, pode ficar uma osteomielite crônica, olha isso aqui, ó. Aqui é uma osteomielite crônica, é uma imagem de uma osteomielite crônica na tíbia. Pode fazer fratura patológica, né? O osso fica alterado, pode gerar uma fratura patológica. Pode dar alteração de crescimento? Claro que pode, ó. A cartilagem de crescimento está junto aqui, ó. A metástase, aqui está a metástase, e aqui está a cartilagem de crescimento. O nosso crescimento longitudinal depende muito da física da cartilagem de crescimento, né? Então, eu posso ter alteração de crescimento. Então, são várias as complicações, né? Desde morte, né? Seria mais grave, e outras complicações. A gente pode fazer amputação por causa disso também, né? O diagnóstico diferencial, ó, a grande pergunta de prova para vocês, ó, o diagnóstico diferencial da osteomielite hematogênica aguda é com sarcoma de... Vou falar daqui a pouco para vocês. É o sarcoma da criança, né? Doenças reumáticas, diagnóstico diferencial com artrite séptica, celulite, né? Então, são situações, né, que tem que fazer um diagnóstico diferencial, né? No caso da osteomielite hematogênica aguda. Esse paciente aqui, por exemplo, ó, de 6 anos de idade, você vê que está com edema aqui no pé, ó. Edema, dor no pé, né? Febre, aumento de volume local, hiperemia. Dá para a gente observar que tem uma hiperemia e um edema aqui, né? Paciente com febre nesse pé. Ele tem 6 anos. Ele fez antibiótico, tratou como se fosse, por exemplo, uma celulite. Então. Uma celulite, fez antibiótico oral, no ambulatório, né? Só que 10 dias persistia com o quadro. Então, no raio-x já aparece lesão. 10, 15 dias, ó, com 2 semanas basicamente, já aparece lesão no raio-x. Olha só. Esse quinto metatarso aqui, ó, tem lesão lítica aqui, ó. Tem lesão lítica aqui, aqui, aqui. Já tem alteração óssea, está mais grave, né? Foi realizado tratamento cirúrgico, debilitamento, curetagem, né, igual se faz com toda a osteomielite. Imobilizou, né, sem pisar, usou antibiótico venoso. O ideal do antibiótico hospitalar é 6 semanas. Desculpa, é 3 semanas, 21 dias. Depois antibiótico via ambulatorial por mais 3 semanas. Então, um total de 6 semanas. 3 semanas internado e 3 semanas via ambulatorial. E melhorou, ó, graças a Deus, essa criança aqui, ó, teve bom resultado em relação ao seu quinto metatarso. Tá bom? A é uma infecção também, assim como a osteomielite hematogênica aguda é uma infecção, ó. Isso aqui é uma osteomielite hematogênica aguda. Tá? Aqui é uma artrite séptica que a gente vai ver. A artrite séptica é dentro da articulação. Então, estou com uma infecção dentro da articulação, ó. Pode ser secundária uma osteomielite, no caso aqui do colo do fêmur, pode. Por quê? Porque a cápsula está dentro da... Está incluindo aqui a metástase, fica dentro da cápsula. A metástase proximal do fêmur fica dentro da cápsula. Então, a gente pode ter, né, uma artrite séptica que infeccionou a articulação, ó, devido a uma osteomielite hematogênica aguda. Quais são as articulações? Repetindo, ombro, quadril, que é essa aqui, ó, tornozelo. Se eu tenho uma infecção articular, é claro que isso é muito grave. Por quê? Porque nossa articulação tem uma cartilagem hialina, que ela é lisa. Se eu tenho uma infecção ali, vai destruir a cartilagem. Aí vai dar o quê? Vai dar artrose, né?
vai destruir, vai luxar, às vezes, uma articulação. Então, igual a osteomielite, ó, diagnóstico precoce e o tratamento eficiente para o paciente não ter sequela. O diagnóstico de artrite séptica não é difícil, sabe por quê? Quando você injeta uma agulha aqui, funciona, tem pus. Quando você faz uma artrocentese, quer dizer, você funciona a articulação, né? Se for artrite séptica, vai vir pus, né? Então, ó, ela pode vir a bactéria por via hematogênica? Pode, é igual a osteomielite hematogênica aguda. Foco séptico à distância, né? Infecções à distância. Pode ter contaminação por agente provocar contaminação? Pode. Por exemplo, na pediatria, é muito comum a punção de vasos femorais, principalmente recém-nascido. Aí, se a gente não fizer uma boa asepsia, antisepsia, podemos levar germe para dentro da articulação do quadril, né? Se a gente vai puncionar uma articulação, nós temos que ter muito cuidado com a asepsia e antisepsia, por causa do germe. E aquela famosa punção da veia ou artéria femoral para fazer uma hemocultura, por exemplo. A criança vai fazer uma hemocultura. Vai puncionar. Pode gerar, né, se levar um germe ali para dentro. Então, as artrites secundárias à punção de vasos femorais ou punção articular são nós que causamos. É iatrogênico, nós que causamos. Aquela do foco à distância, normalmente é hematogênica, a gente não tem culpa. Mas, assim, em essas outras situações, a gente tem culpa, tá? Tá bom? Mecanismos de destruição articular. Infecção, né? Destrói a cartilagem. Um desastre, né? Pensa bem, uma criança né, ou um adulto fazendo destruição da cartilagem, vou ficar com artrose, vou ter dor, depois vou ter que botar uma prótese, né? Olha o problema. Ó, olha só, uma artrite séptica, ó, de 24 a 48 horas já se observa alterações destrutivas, aumento do volume do líquido interarticular, aumento da pressão, distensão da cápsula, isquemia da membrana sinovial, isquemia, por exemplo, por no quadril, isquemia da cabeça do fêmur, necrose. Evidentemente, se a gente não trata, vai ser muito grave. Na osteomielite, a gente tem que tomar cuidado com o diagnóstico precoce. E na artrite séptica é a mesma coisa. História clínica, né? O foco à distância. Aquela situação, da mesma da osteomielite, normalmente são crianças assim, ou adultos, no caso da artrite séptica, que a gente tem o quê? Baixa imunidade, padrão socioeconômico mais baixo, a pessoa mais desnutrida. Tá? Uma clínica parecida, né? Sinais infecciosos, ó, febre alta, prostração, perda do apetite, dor, calor, impotência funcional. E uma grande característica da artrite séptica, o que é? O derrame na articulação. Ó. Tem o quê? Normalmente pus dentro da articulação. Como é que é o pus dentro da articulação que a gente chama? É a pioartrite. Pioartrite, né? É o pus dentro da articulação. Quais são as articulações mais acometidas? A gente pergunta em prova. A artrite séptica, qual é? Quadril e joelho. Posição de defesa, por exemplo, quadril. Qual vai ser a posição de defesa do quadril? É claro que ele vai estar flexionado, abduzido e rodado externamente. Por quê? Porque, por exemplo, igual essa criança aqui, por que essa posição é a posição de defesa nesse quadril? Porque quando eu tenho essa posição aqui, ó, flexão, abdução e rotação externa, eu aumento o diâmetro da cápsula, da articulação. Aumenta o diâmetro, então melhora um pouco a dor. Então ela fica assim.
você aumenta o diâmetro interarticular, então ela fica assim, tá? Exame de laboratório, igual ao da chamelite. Igual ao da chamelite, né? Hemograma, leucocitose, por exemplo, 18 mil leucócitos, muito bastão, né? Muito de para a esquerda. VHS elevado, proteína C reativa também, né? A gente tem que acompanhar. Cultura e antibiograma. A gente, quando faz diagnóstico, normalmente a gente faz a punção da articulação, chamada de artrocentese. Aí aquele pus que vem na seringa, você já coloca, tampa a agulha ali direitinho e manda para a já, antes do tratamento cirúrgico. Tá? Vocês viram hoje no TAC da luxação congênita, aí, semana passada, ó, que tem aquela linha ciforme de Shenton, aquela linha que vem aqui, ó, pela parte medial do fêmur e vai no furão obturatório. O que aconteceu com esse paciente? Ele não tem a linha ciforme de Shenton, está rompida, está quebrada, porque o fêmur dele está afastado aqui, ó. Não é uma luxação congênita do quadril. Esse caso aqui é uma artrite séptica do quadril. Aí afastou o fêmur. Tá? Então, ele quer mostrar o seguinte aqui. Essa linha ciforme de Shenton, aqui nesse caso aqui, foi quebrada, porque esse paciente tinha uma artrite séptica desse lado esquerdo aqui, mas a imagem não está muito boa, não. A artrite séptica vai ser um problema, não? Alterações, olha só. A cabeça do fêmur aqui não existe mais, ó. Destruiu tudo, ó. Até o acetábulo foi destruído aqui, ó. Evidentemente, sequela grave, vai ter que botar a prótese. Aqui, ó, uma pessoa em crescimento, olha só, tem cartilagem de crescimento. Olha só o problema, ó. Uma cartilagem de crescimento, quer dizer, digamos 16, 15, 16 anos de idade, né? A cabeça, ela já está aqui, ó, olha o espaço aqui, ó. E a cabeça aqui está pinçada, aqui não tem espaço mais, ó. Diminuição do espaço articular. Por quê? É uma sequela de uma artrite séptica. Grave, né? Uma pessoa de 15 anos de idade, já com destruição desse quadril, ó. Muito grave. Tá? O joelho aqui, ó, todo destruído, ó. A gente nem consegue contornar a tíbia direito. A gente não consegue contornar. Então, radiologicamente, eles vão descrever assim, ó, diminuição do espaço articular, irregularidade na superfície articular, a gente não tem mais o contorno regular da superfície articular, né? Neoformação óssea, às vezes. Destruição mesmo, difícil, né? Porque não vai ter muito o que fazer, além de uma prótese para esse paciente. A artrocentese é um procedimento muito simples, ó. É a gente fazer a punção da articulação. O joelho é muito comum, né? Quando tem pus, o diagnóstico de artrite séptica, você já manda o próprio material colhido aqui para exame, para cultura e antibiograma. Então, existem exames complementares importantes? Existe. Por exemplo, na luxação congênita do quadril, numa criança, no recém-nascido de 1 mês. O ultrassom vai ser muito importante. Uma artrite séptica. O ultrassom vai ser importante? Vai, porque o ultrassom mostra o quê? Líquido dentro da articulação. Então, ele vai ser importante. Cultura de biograma, no caso aqui, se a gente colher. Então, assim, nós já perguntamos em provas, ó, o que sela o diagnóstico de artrite séptica? É justamente a artrocentese. É a pulsão positiva de pus ali da articulação, né? Internação, parecido com a chomelite, né? Cuidados, exames complementares. Tem que abrir a articulação, drenar a articulação, né? Essa lavagem contínua que ele está mostrando aqui, ó, isso aqui, ó, o soro entra por um catéter e sai por outro. Na prática, assim, é um pouco difícil a gente fazer isso na prática, porque
catéter sempre entope, começa a vazar aqui. Fica muito difícil na prática, mas é um bom método, né, a drenagem contínua, evidentemente. Antibióticos, analgésicos, medicações para dor, dieta hiperproteica polivitamínica, e no caso da artrite séptica, às vezes se mobiliza ou coloca uma tração, de modo parecido até com uma osteomielite hematogênica aguda, né? Diagnóstico diferencial, com a própria osteomielite hematogênica aguda, as celulites, né? Celulite é aquela infecções em partes moles, por exemplo, fáscia, músculo, tendões, febre reumática, doença reumática, às vezes dão dor articular, às vezes curso com febre ou não, né? Diagnóstico diferencial. Complicação da osteomielite imediata, lembra? Sepsemia e morte, por exemplo. Aqui também, na artrite séptica, pode gerar morte. Infecção pode gerar morte. Tá? Complicações tardias, ó. Necrose, ó. Aqui necrosou a cabeça do fêmur. Não tem mais cabeça do fêmur, necrosou. E é uma pessoa em crescimento, ó. Uma criança. Necrosou a cabeça do fêmur, né? Alteração de crescimento. Claro que sim, ó. A cartilagem de crescimento está próxima ao local da infecção, né? Luxação patológica. Aqui luxou um pouco, ó. Além de necrosar a cabeça, o que aconteceu com o fêmur? Está subluxado aqui, né? Está parcialmente luxado. Rigidez da articulação. Olha, esse joelho aqui, ó, destruído, ó, não vai ter a mobilidade normal, ele vai estar rígido. Aqui, ó, as alterações ósseas aqui, ó, na metástase proximal do fêmur. Tá, gente? Estão ouvindo? Sim. A gente vai começar a falar de tumores para vocês, vamos continuar semana que vem, mas tumores ósseos, nós vamos dividir em duas partes, benigno e maligno. Os tumores ósseos, né, eles seguem uma clínica, a gente tem que fazer imagem, claro, para diagnosticar um tumor, raio-x, tomografia, ressonância, né? E o exame de biópsia, o histopatológico. Claro que a gente vai fazer a biópsia. Na clínica, a idade vai ser muito importante. Vocês vão ver, por exemplo, cisto ósseo simples aparece de 2 a 12 anos, de 4 a 12 anos de idade. É um cisto ósseo simples. Uma metástase. A metástase aparece normalmente depois de 50 anos. Então, a idade é sempre importante. Localização do tumor. O tumor está na epífise. Por exemplo, cabeça do fêmur, epífise. É claro que vai ser difícil, porque a localização vai ser na articulação, vai ficar muito difícil tratar, né? Sinais de benignidade ou malignidade. Tomara que tenha sinais de benignidade, né? Para ficar mais fácil tratar. Então, a idade sempre importante, ó. Por exemplo, cisto ósseo simples, de 4 a 12 anos de idade. Osteoma osteoide, a gente vai ver, de 10 a 30 anos de idade. Sarcoma de Ewing, que é o da criança, de 5 a 15 anos de idade. Esse sarcoma de Ewing, ele é diagnóstico diferencial com osteomielite hematogênica aguda. Condrosarcoma, acima de 30 anos de idade. Metástase mieloma múltiplo, por exemplo, acima de 50 anos de idade. Então, claro que a idade vai ser muito importante, né? Localização também, ó. O tumor está na epífise. Tumor de célula gigante, por exemplo, está na epífise. É claro que isso é muito difícil, porque a epífise faz parte da articulação. Ele pode ser na diástase, como o sarcoma de Ewing. Ele pode ser na metástase. A osteomielite hematogênica aguda é mais comum na metástase. Os tumores também, normalmente, eles têm localização metafisária, quase todos. Quase todos, tá?
Ah, ele é maligno. Você até lembra um pouquinho de infecção, né? Maligno. Queda do estado geral, emagrecimento, dor intensa. Se ele está crescendo muito, o que pode acontecer?